Nós, no último encontro, sexta-feira, nós terminamos a parte verbal, né? Questão de formação dos tempos compostos. Formação dos tempos verbais, na verdade. Né? Então, hoje, a gente finaliza o livro 2, né? Com a parte de advérbios, tá certo? Então, a gente vai tratar disso. Então, se liga aí, ó. Deixa eu só usar aqui. Bate-papo. Ok. Então vamos lá, ó. Preste atenção. Chama a atenção de vocês aqui no slide que a gente viu semana passada sobre formação dos tempos verbais, não traz essa tabela aqui, ó, do particípio regular, tá certo? Então, o livro de vocês aí traz, tá bom? Então, chama a atenção de vocês darem uma olhadinha aí, tá certo? São as duas formas de particípios, regular e irregular, né? E a condição de uso deles, que está aqui, ó, tá certo? O particípio regular, ele vai ser utilizado. Particípio regular vai ser utilizado com os verbos ter e haver, né? E o irregular, sem uma terminação definida, com os verbos ser, estar e ficar, tá certo? Então, é aquela estruturazinha lá. O fogo está aceso, por exemplo, a locução verbal, né? Precisa ter esse cuidado aí quando for tratar do particípio, quando for tratar de uma ação concluída, tá certo? Aqui tem uma justificativa. Coloca os verbos, ó, particípio regular, verbos ter e haver, tá certo? O irregular ser e estar, e aí alguns exemplos, tá certo? Então, só ficar ligado nisso aí, dar uma lida nisso aí, tá certo? Para reforçar essa ideia do uso do particípio dos verbos, tá bom? Vamos para cá agora, ó, classificação e referência adverbial, tá bom? O que é um advérbio? Então, a gente vai voltar a esse texto daqui a pouquinho, tá? O que é um advérbio? O advérbio, na verdade, ó, aqui ele diz que são modificadores do verbo por excelência. O que são esses modificadores? Na verdade, são palavras invariáveis que modificam verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Tá certo? Modificam essas três classes gramaticais. Como assim modifica? Modifica atribuindo circunstância. Tá certo? Modifica atribuindo circunstância de tempo, modo, negação, afirmação, dúvida, intensidade, por aí vai, tá certo? Então se liga lá. Contudo, o conceito de advérbio é estendido para modificadores dos adjetivos, como eu disse, ó,
e dos próprios advérbios, tá? Podendo também modificar o todo, uma oração, todo um contexto, né? Modificar um parágrafo, enfim. Quem está produzindo a redação, quem vai produzir a redação, provavelmente, por exemplo, sabe que utiliza muito advérbio para justamente situacionalizar o leitor num tempo, num lugar. Tá certo? Tem algumas circunstâncias que traz a informação do geral para o particular. Tá certo? E no caso dos advérbios, eles circunstanciam, tá certo? Circunstanciam ações verbais, circunstanciam caracterizações de seres, por exemplo, circunstanciam outras circunstâncias, tá certo? Fazendo com que esse juízo de valor atribuído enriqueça, tá certo? Aquele elemento, aquele verbo, aquela característica ou aquela circunstância verbal, por exemplo, de tal forma que a informação ela fique mais clara para o interlocutor, por exemplo. Então, não tem como você enriquecer o seu texto de informação sem enriquecer de juízo de valor circunstancial, tá certo? Então, é muito comum. Vale lembrar que os operadores argumentativos, aquelas palavras ou expressões com as quais vocês iniciam, por exemplo, alguns parágrafos que retomam os parágrafos anteriores, por exemplo, eles também fazem parte desse processo, tá certo? Embora eles não sejam adverbiais, mas eles podem ser conjunções subordinativas adverbiais, né? Com valor de advérbio, mesmo introduzindo orações que tenham valores adverbiais, que a gente vai tratar mais para frente, né? A gente vai, semana que vem, já vai ver se começa sintaxe. Então, o advérbio ele tem esse papel, tá? De modificar, atribuindo circunstâncias, ideias. Essas circunstâncias são infindáveis, por exemplo, vai depender muito da intenção de quem produz o discurso, tá certo? Vai depender muito disso, tá bom? Então, a gente vai ver um quadro mais para frente aí de algumas circunstâncias com as quais a gente nem está acostumado a lidar no cotidiano, tá certo? Então, vamos lá. Então, vejam bem, ó. Estudou muito. Então, observa que o advérbio aqui modificou a ação. O muito intensifica a ação de estudar, tá certo? Então, só justificando o conceito, modificou o verbo, tá bom? Está bem cansado. Cansado é adjetivo, o bem intensifica essa característica, então modificou o adjetivo, tá vendo? Ó? Falou muito bem, o advérbio modificando outro advérbio. Então, nós temos, ó, falou uma ação, tá certo? Concluída, encerrada, tá certo? Bem indica o modo como se falou, então já é uma circunstância que modifica a ação, tá certo? É uma circunstância que modifica a ação de falar. E o muito intensifica esse modo, tá bom? Então, nós temos advérbio modificando o advérbio, tá bom? A circunstância modificando circunstância, que, por sua vez, modifica uma ação. Então, é normal que isso aconteça, tá bom? Só para justificar aí a condição do conceito, tá bom? E aqui, ó, felizmente, tá certo? Modificando toda a oração. Felizmente, ela falou muito bem, tá bom? Então, observa que nós temos aí a modificação de uma oração, tá certo? De todo um contexto, tá bom? É comum que algumas pessoas comecem, por exemplo, alguns parágrafos de sua redação, principalmente o primeiro, usando expressões como atualmente, hoje em dia. Essas expressões, elas são expressões circunstanciais, são advérbios ou locuções adverbiais, né? Que já agregam um valor circunstancial ao contexto ali. Então, é esse tipo de advérbio aqui, tá certo? Que modifica toda uma situação, todo um contexto, tá bom? O advérbio, ele é uma classe gramatical invariável, como está dizendo aí, ó. Variável, ou seja, não sofre flexão de gênero, de número, nem de pessoa, tá bom? Então, ele assume uma postura
assim como a preposição, assim como a conjunção, assim como a interjeição, eles representam o grupo das classes gramaticais invariáveis, que não sofrem flexão nenhuma. A particularidade por parte do advérbio é que ele vai admitir uma flexão de grau. Tá certo? Só que, eu repito, né? Algo que já falei antes para vocês, a flexão de grau, ela não é uma variação que faz com que uma palavra se coloque no grupo das palavras variáveis. A gente viu que o substantivo e o adjetivo que apresenta flexão de grau, né, são coisas bem diferentes, não são coisas comuns. O grau do substantivo, ele trabalha com aumento e diminuição do ser, e o grau do adjetivo com comparação, né, de seres em relação a uma característica ou intensificação e atenuação dessa caracterização ao ser. O advérbio vai parecer um pouco com a flexão do adjetivo, flexão de grau do adjetivo, tá certo? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas ele faz parte do grupo das classes gramaticais invariáveis, tá bom? Embora todo o contexto esteja no plural, o advérbio permanece naquela condição básica. Por exemplo, ele falou pausadamente, indica o modo. Elas falaram no plural, ó, pausadamente, continua indicando o modo, naturalmente, sem sofrer alteração nenhuma, tá certo? Então, assim que se comporta o advérbio. A classificação dele vai se dar de acordo com a circunstância que ele exerce. Né? Os advérbios são agrupados semanticamente de acordo com as circunstâncias que traduzem. Observa a tabela a seguir. Então, ó, existe aqui algumas das circunstâncias, repito, algumas, tá bom? São inúmeras. A gente não tem um controle específico sobre o quantitativo, depende muito da intenção de quem produz o discurso, tá certo? Lembra que é uma circunstância, é uma ideia, inclusive essas ideias elas recebem essas nomenclaturas, mas podem ser inclusive alteradas, tá? De afirmação, ideia de afirmação, como certamente, por exemplo, ó, negação, não, tá certo? Lembrando que, embora assumam essas circunstâncias, elas estão sempre ligadas a um adjetivo, a um verbo, a um advérbio. Então, elas representam também o que chamamos de referência. Então, é uma classe gramatical referencial também. Há aquela questão da remissão, né? Ou seja, referir-se a um termo mencionado anteriormente, remissão anafórica, catafórica, aquela coisa toda, tá? Mais anafórica do que catafórica. Então, tem sempre um termo a qual ele faz referência, tá certo? Então, certamente, da ideia de afirmação, não, ideia de negação, respondeu calmamente, ideia de modo, tá certo? O modo como alguém respondeu, ok? Então, temos mais ainda, ó, tempo, né? Ela saiu ontem, tá bom? A gente usa muito essa referência temporal quando a gente vai iniciar uma produção de texto fazendo uma alusão histórica, por exemplo. A gente sempre usa uma expressão no passado, por exemplo, atualmente. Quando você faz a alusão histórica que você precisa trazer para a atualidade depois, né? Você faz a alusão histórica e não na própria introdução você precisa trazer para a atualidade para referenciar o temático que você está discutindo e a tese que você vai elaborar em seguida. Então, para você fazer esse jogo de passado e de presente, por exemplo, você vai utilizar esses articuladores, né? Esses articuladores circunstanciais que fazem justamente esse jogo que remete a essas circunstâncias, tá certo? Lugar muito comum, ó, o aqui, o ali, acolá, abaixo, perto, a quem, por aí vai, tá? Dúvida, ou talvez, intensidade, muito, né? Mas bastante, o meio, pouco, demais. Destaque para o bastante, tá? Que se assemelha para uma condição adjetiva, tá certo? Mas o livro de vocês só traz essas 7 circunstâncias, mas existem inúmeras delas. Por exemplo, eu acho que no primeiro ano eu até usei uma tabela maior, eu pedi que vocês pesquisassem uma tabela maior de circunstâncias que tem, por exemplo, olhou dos pés à cabeça, de limite, feriu-se com a faca ou com a faca de instrumento, que também pode ser chamado de objeto, né? Falou-se sobre advérbio, então sobre advérbio, circunstância de assunto, tá bom? Então vejam vocês que
há uma nomenclatura vasta, digamos assim, tá certo? E aí depende muito de quem produz o discurso, qual a intenção com a qual ele quer utilizar aquela circunstância, aquela ideia, tá certo? Então, é comum também que uma mesma circunstância, um mesmo advérbio ou locução adverbial, uma expressão adverbial, traduza mais de uma circunstância, como violentamente, por exemplo. Dependendo do contexto, ele pode ser de modo e também de intensidade, tá certo? Só que, dependendo da condição de uso, vai preponderar uma sobre a outra, por exemplo, né? Eu usei, acho que em sala de aula, acho que foi o ônibus, bateu violentamente naquele poste, acho que foi isso. Então, o violentamente aí, ele remete mais a uma ideia de modo do que verdadeiramente de intensidade, mas também tá junto, tem ali embutido essa intensidade. Então, é tudo intencional. Um jornal e uma revista, por exemplo, não sobreviveria sem advérbios. Jamais sobreviveriam sem advérbios. Como é que ele conseguiria informar sem essas circunstâncias mais básicas, por exemplo? Onde, quando, como, com quem, tá certo? Então, tudo isso são elementos que circunstanciam, que fazem com que a informação ela saia do mundo generalizado, ou seja, do mundo genérico, tá certo? E venha para o mundo particular. Uma coisa é você dizer o ônibus bateu. Beleza, você tem uma informação genérica. C, informação sobre o C, que é o verbo. Mas quando você diz onde, naquele poste, como, violentamente, quando, durante a madrugada, então agora você está situacionando o leitor em referência àquele fato verbal, tá certo? Então, veja, bateu quando? Durante a madrugada. Onde? Naquele poste. Como? Violentamente. Tá vendo? Então, vê que está relacionado à ação verbal. Pode estar relacionado a uma característica, a uma circunstância, como a gente viu aqui anteriormente? Claro que sim, sem problemas, tá? Então, ó, há ainda os advérbios interrogativos, empregados em interrogativas diretas ou indiretas, podendo indicar circunstância de causa, modo, tempo ou lugar. É inclusive comum que algumas orações subordinadas substantivas sejam iniciadas por esses advérbios interrogativos. É comum, tá bom? A gente vai estudar isso quando a gente vai estudando o período composto, a gente vai ver que há conjunção integrante que inicia esse tipo de oração, porém, alguns advérbios interrogativos também podem iniciá-la, tá certo? Que são, ó, por que estavas nervosa? Tá certo? Diga-me por que vieste. Ideia de causa, tá certo? Estava nervosa porque alguma coisa, alguma circunstância, algum resultado aconteceu, tá certo? Então, é isso. Como ela saiu? O modo como ela praticou aquela ação, tá certo? Não sei como ela morreu, por exemplo. Então, como, traduzindo uma ideia de modo. Quando você virá, quando nos remete diretamente a tempo, tá certo? E onde você estava, onde nos remete a lugar. O curioso é que esse onde, ele gera uma discussão longa, né, quando associamos uma preposição, a preposição a ele. Quando nós juntamos a preposição a, tá bom? Aí gera uma polêmica, uma discussão do uso do onde e do aonde, por exemplo. A gente sabe que a presença da preposição a, ela nos dá uma ideia, nos leva a uma ideia de movimento, né? Dependência de uma regência específica do vai a, certo? Vai a algum lugar. Então, ó, aonde é variante de onde, nos casos em que há a ideia de movimento, né? Direção. Donde é uma contração de mais onde. Isso aqui é em mais incomum o uso, tá? E está em desuso, ó, como o próprio livro diz, o autor diz, na maior parte das regiões do país, atualmente, tá certo? Então, aonde ela vai? Se vai a algum lugar. A preposição, por referência, por exigência do verbo, uma questão de regência, tá certo? Não quero saber aonde você quer chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Mais uma vez, exigência por parte do verbo, então, a presença dessa preposição. A mesma coisa
De onde ela vem? Quem vem, vem de algum lugar. De onde? Então, o donde, tá certo? Então, é comum esse uso. E quando é que a gente vai usar o onde, professor? O onde está relacionado a um lugar estagnado, parado, tá certo? Sem a ideia de movimento. Onde está o livro? Sobre a mesa. Tá? Onde você está agora? Em casa. Aonde vais? Tá certo? Ideia de movimento. Quem vai, vai a algum lugar. Então, é por aí, tá certo? É assim que a gente compreende a diferença entre eles dois. Então, por isso que o livro chama a atenção aí, certo? E agora que vem a parte talvez mais importante deste conteúdo, que é aquela bendita flexão que eu disse a vocês, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Grau dos advérbios. Os advérbios, eles são invariáveis, tá? São invariáveis, ou seja, não sofrem flexões. Entretanto, os advérbios de modo e seus derivados de adjetivo, perdão, os advérbios de modo e derivados de adjetivos têm categoria grau. Apresenta essa categoria. Assim como seus primeiros adjetivos. Lembre-se de que o grau não é flexão, ó. Foi dito a vocês, não é flexão, mas é um tipo de manifestação de derivação. Ok. Perfeito, bem colocado aqui pelo autor. Não representa uma flexão, se não representa uma flexão, logo não faz com que esta classe gramatical pertença ao grupo das classes gramaticais variáveis. Não, tá? Ah, professor, mas o adjetivo também não flexiona em grau, o adjetivo não é variável? Beleza, o adjetivo é considerado uma classe gramatical variável, não por essa razão, mas por terem características que se assemelham a dos substantivos, a dos artigos, a dos numerais, que é a flexão de gênero e número. São estas duas flexões que a colocam, na verdade, neste grupo das classes gramaticais variáveis e não a flexão de grau, que, como bem disse o autor aí, ela representa, na verdade, apenas uma manifestação de derivação. Até porque ela vai depender sempre de uma palavra, ou de uma palavra primitiva, ou de auxílio de uma outra palavra. Vai ser sempre assim. Então, nós vamos ter uma circunstância que depende estritamente de uma palavra denotativa ou de um sufixo que traduza essa ideia. Como assim? Vamos lá, ó. Preste atenção. Grau comparativo, que é uma das classificações. Existem duas, né? Grau comparativo e grau superlativo, assim como o adjetivo, tá? Ocorre o grau comparativo quando se comparam dois seres por uma circunstância de ação verbal comum aos dois, tá? O grau comparativo pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, observa bem. Ó. João fala tão calmamente como José. Então, nós temos calmamente, que é o advérbio, que modifica fala. João fala calmamente, da ideia de modo. Do modo como ele fala. Tá certo? Então, observa aqui. O que circunstancia, ou seja, o que traz a ideia de igualdade entre João e José no que diz respeito ao modo de falar, não é o advérbio calmamente. Calmamente traduz apenas uma ideia de modo. Simplesmente isso. Agora, essas palavras denotativas tão e quanto ou como, tá bom? É que auxiliam nesse processo. Então, por isso que é uma questão de derivação e não uma questão de flexão. Porque a palavra não sofreu alteração nenhuma. A flexão implica diretamente alterações nessas palavras. Flexão é mudança, é alteração. Tá certo? E aqui não houve essa alteração. Então, ó, de superioridade, ó, observa que a unidade básica é sempre a mesma. João fala calmamente José. Tá vendo? Primeiro, João fala calmamente José. Mesma estrutura. A única coisa que muda aqui, ó, mais que. Tá certo? Então, ó, quando eu digo João fala tão calmamente quanto José, eu estou comparando João e José ao modo de falar, só que estou colocando no mesmo patamar. Tá certo? Num patamar de igualdade para os dois. Um fala tão calmamente quanto o outro. Tá certo? Mesmo lugar. Quando eu digo João fala mais calmamente que José, então eu estou comparando os dois em relação ao modo de falar. Os dois falam calmamente. Agora, há um que se sobressai, que é João. João aparece antes, por isso a ideia de superioridade, ó. Já o comparativo de superioridade. Tá certo? Da mesma forma que se eu disser
João fala menos, tá certo, que José. João fala menos calmamente que José. Eu estou colocando agora João numa postura inferior a José. Então, os dois falam calmamente, e agora José se sobressai, João nem tão pouco. João veio antes. Então, por isso, vamos chamar de grau comparativo de inferioridade, tá certo? Então, é assim que se comporta o grau comparativo. Vejam vocês, e aí repito, tá bom? O advérbio, observa aqui vocês, ó, calmamente, não sofreu alteração nenhuma de um para o outro. De igualdade para superioridade e inferioridade, calmamente continua com a sua estrutura básica, justificando mais uma vez que isso não representa uma flexão, mas sim apenas uma manifestação de derivação. Então, aqui houve, na verdade, uma contextualização, tá certo? Os elementos que rodeiam o advérbio aqui estão aqui, na verdade, auxiliando. Tanto que essas palavras que eu destaquei aqui, tá certo? Elas não assumem nenhuma postura gramatical, nenhuma classe gramatical. São tidas como palavras denotativas. São aquelas palavras que não pertencem a nenhuma classe gramatical naquele contexto, mas estão ali apenas para auxiliar numa circunstância, tá certo? Então, elas traduzem essa ideia de circunstância dentro dos advérbios, dentro dos adjetivos, tá certo? Normal que isso aconteça. Grau superlativo. Então, se liga. Ocorre grau superlativo quando se destaca um C dentre outros por uma circunstância de ação verbal. Então, destaca um dentre outros. Não vai colocar na mesma balança mais. Não vai estabelecer comparação. Então, um destaca. Então, coloca numa postura superior. Tá certo? Coloca em evidência, digamos assim. Tá certo? Então, ó, o superlativo intensivo, né? Quando um ser inserido numa relação, num conjunto, destaca-se pela circunstância de sua ação verbal. Por exemplo, superlativo pode ser de superioridade ou de inferioridade, tá certo? Que é chamado de superlativo relativo, tá bom? Superlativo relativo. Então, ó, se é relativo porque estabelece relação com alguns seres, não compara, tá bom? Por exemplo, ó, João fala o mais lentamente possível. Observa aqui, ó, lentamente, e lentamente não sofre alteração nenhuma. João está em evidência em relação aos outros seres da mesma espécie, tá? Então, o mais possível, tá vendo, ó? O mais possível. Utilize essas palavras aqui, conjuntos de palavras, para justamente traduzir essa ideia de superioridade em relação à circunstância de modo. Então, João fala lentamente, essa informação básica, mas o mais possível. Se for o inverso, ó, só mudamos aqui, ó, o menos possível. Então, nós temos aí o que chamamos de grau superlativo relativo de inferioridade. Então, a diferença entre os dois, né, seria o mesmo que dizer, por exemplo, se eu dissesse assim, André é o mais esperto da turma. Vê que agora eu usei turma como base de relativização. Tá certo? André é o mais esperto da turma. André é o menos esperto da turma. Então, o fato é que André é esperto, a turma também é. Tá certo? Só que André é o mais, é o que se destaca. Tá bom? Então, quem determina esse destaque, essa intensificação nessa circunstância, são, na verdade, essas palavras denotativas, o mais ou o menos. Aqui nós não temos, na verdade, um superlativo relativo de igualdade. Né? Não há. Porque se a gente for fazer isso, a gente vai comparar André à turma, e aí já seria grau comparativo. Aqui a gente está botando André numa postura superior, numa postura de destaque. André numa postura de destaque do ponto de vista superior, do ponto de vista inferior. Já o superlativo absoluto, como o próprio nome diz, absoluto, único, exclusivo. Tá certo? Quando se tem a circunstância de sua ação verbal destacada por si só, tá bom?
João fala muito lentamente, tá certo? Então, João fala. Nesse caso aqui, o superlativo, por exemplo, ele representa só um juízo de valor que não interfere muito no discurso, tá certo? É só um, digamos assim, um grau de intensidade a mais que se quer dar àquela ação, por exemplo. Então, você já intensifica a situação, você já coloca ele numa situação intensa, só que aí você quer dar um grau de destaque a mais. Tá certo? Em que grau ele vai se destacar? Tá certo? Então, aí chamamos de superlativo absoluto, tá certo? Superlativo absoluto, que pode ser de duas formas, mas traduzindo a mesma ideia, tá bom? Pode ser analítico, né? Formado por dois ou mais elementos, no caso, tudo que é analítico na língua portuguesa é porque é formado por mais de uma palavra, né? Voz verbal, grau do advérbio, grau do adjetivo, grau superlativo do advérbio do adjetivo, tá certo? Sempre que é formado por duas ou mais palavras, chama-se analítico, tá bom? Sintético é aquilo que é formado por uma, é o contrassenso do analítico, tá certo? Então, observa aqui, ó. João fala muito ou extremamente lento, tá? Então, ó, João fala muito lentamente, por exemplo. Então, lentamente já traduz uma ideia de, digamos assim, uma falsa ideia de intensidade, digamos assim. E quando a gente usa o muito, a gente exagera nisso, tá certo? João fala muito rápido. João fala rápido. Rápido já é um advérbio que indica o modo como ele fala. Muito rápido intensifica mais ainda aquela circunstância, tá certo? Colocando numa postura de um destaque maior. E tem a segunda, que seria o sintético, né, formado apenas por uma palavra. Agora, a constituição dessa palavra vai ser radical mais sufixo de intensidade, tá certo? Então, teríamos aqui o que chamamos de grau superlativo absoluto sintético, formado por uma palavra, né? Esse sufixo, ele traduz a mesma ideia que o advérbio que ele toma emprestado para formar o analítico, o muito, e também traduz uma ideia de intensidade, tá certo? E aí temos também, dentro dessa classe gramatical, o que chamamos de locução adverbial, ou seja, o advérbio em si é a palavra invariável que modifica o que já vimos anteriormente, né? Adjetivo, verbo, próprio advérbio ou contexto. Só que nós temos também um conjunto de palavras que assumem essa postura, e a gente usa mais as locuções do que os advérbios propriamente ditos, tá certo? Então, equivale a um advérbio na função, mas estrutura-se de maneira distinta, ou seja, acrescentando mais de uma palavra. Tal qual o advérbio exerce uma função de adjunto adverbial, ela também vai exercer a função de adjunto adverbial, tá certo? Por exemplo, ó, ela chegou ontem, uma palavra só, advérbio de tempo, tá certo? Então, advérbio, ó. Ela chegou na semana passada mais de uma palavra, locução adverbial de tempo. Então, essa locução adverbial, quando nós temos mais de uma palavra com o valor de uma só, então ela vai ser classificada de acordo com a classe gramatical daquela palavra a qual ela representa, tá certo? Ok? Então, ó, se liga aí, ó. Tem essa observação aí que eu quero que vocês deem uma olhada aí, ó. Ele vai explicar aqui justamente isso. Observa que ontem, na oração, tem o mesmo valor semântico do que semana passada, da ideia de tempo, entendeu? Embora cada um traduza sua própria ideia, mas a circunstância é a mesma. Ontem e semana passada são coisas diferentes, tá certo? Mas a circunstância expressada por ambas a palavra e expressão representa a ideia de tempo, tá bom? Então é isso que este quadrinho explica aqui. Então dei se fosse para usar uma locução adverbial correspondente ao advérbio, seria isso aqui, ó. Ela chegou ontem,
ela chegou no dia anterior, tá certo? Se fosse uma locução adverbial correspondente, que tivesse o mesmo valor, tá certo? É possível? Claro que sim, tá bom? Aí ele diz aqui, ó, como são as 7 tipos de advérbios, de acordo com a classificação semântica no português do Brasil, as locuções adverbiais podem assumir valores semânticos que os advérbios sozinhos não assumem. Aí é onde entra aquilo que eu disse a vocês, gente. As circunstâncias, elas são infindáveis, né? Aí ele diz que no português do Brasil, por exemplo, só existem esses 7 advérbios, mas as circunstâncias que podem ser transmitidas por advérbios e por locuções adverbiais é que, ó, são infindáveis, tá certo? Como ele traz aí alguns exemplos, ó. Saiu com... Eita, o nome do capeta. Genes Pabla. Da L companhia, né? Aí vale lembrar que a preposição aqui auxilia no processo. Lembra quando a gente estudou preposição que eu disse a vocês que elas antecipam, na verdade, algumas circunstâncias adverbiais? Então, ideia de companhia, ó. Com chuva ninguém sairá na próxima semana. O com, já dá uma ideia de condição aqui, ó, toda a estrutura. Morreu de tuberculose causa. Falava de mim assunto. É muito comum de, ou falava de, ou ainda sobre. Preposição sobre também. Saímos de carro meio, matou com um cutelo instrumento. Também pode ser chamado de objeto. A mesma coisa do feriu-se com a faca. Tá certo, galera? Então é isso. Eu encerro por aqui. Eu chamo a atenção de vocês para dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Tá certo? Para responder as atividades em seguida, tá bom? Aqui ele traz um resumo, né, do módulo, e a gente encerra, na verdade, este módulo com esta classe gramatical, tá certo? Então, semana que vem a gente já vai trabalhar o módulo 3. Quem não pegou ainda, pelo amor de Deus, vai à escola pegar, tá certo? Porque a gente já vai precisar, a gente já vai iniciar sintaxe, semana que vem, sintaxe de período simples e de período composto, tá certo? Então é isso, povo. Valeu aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode questionar aí no WhatsApp, no privado. Qualquer dúvida, apreensão, qualquer questão aí que tenham, pode me procurar no privado, no WhatsApp, ou ainda me marcar no grupo de vocês lá para que chegue a notificação, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo encontro, tá bom? Tchau.